Ó, então, do que tem aqui no diagrama, vai apagar aqui, né? O que está aqui no diagrama, leva em consideração o quê? Estamos ali mostrando que eu tenho a aplicação, que seria meu programa, está aqui. Ele vai estar agregando uma empresa e uma interface, certo? Baseado nisso, eu tenho o quê? Tenho a classe funcionário, que herda de pessoa. O triângulo aqui indica que é herança. O assalariado é o próprio funcionário. Preciso ter outro abaixo. Alguns colocaram o assalariado. Na realidade, o funcionário já é a própria instância, porque ele já vai ter as informações como sendo assalariado. Aí eu tenho a característica de comissão, né? Como é que a gente vê essa parte da herança? Eu tenho lá, funcionário é um tipo de pessoa, tá certo? É um tipo D, que é o que a gente viu lá no começo do semestre passado, lá, né? Aí nós temos lá, então, comissionado, ele passa a ser a classe herdada de funcionário. Eu vou ter o funcionário herdando e vai estar aqui no comissionado, certo? Aí do comissionado eu vou ter o quê? Eu vou ter a situação de que dele vai gerar, então, a comissionado por peça, que vai estar aqui embaixo. Então, ao invés de estar aqui, esse daqui eu não tenho aqui, ele vai estar embaixo e ele tem que estar sendo herdado desse. Acho que é mais fácil recortar, né? Assim. E nem esse comissionado com o salário base. Então, os dois são comissionados, beleza. Então, o que que vai acontecer? Eles vão estar aqui embaixo, certo? Aí eles herdam de comissionado, porque comissionado já tem as características da comissão, certo? E aí eu vou sobrescrever o método e calcular o salário bruto, certo? Porque um vai ter de um jeito, o outro vai ter de outro. E um tem alguns atributos que o outro não tem. Dessa maneira a gente consegue otimizar o código e gerar o código de uma forma mais bacana, certo? Então, de um modo geral, aqui a agregação é a empresa, é a interface, é o programa. Essa solução, como a gente viu, essa é da prova, de uma das provas, que não deu tempo de eu corrigir para mostrar para vocês, certo? Isso aqui é baseado no console, no caso, a interface nossa aqui é console, ok? Nós passamos a fazer usando a interface gráfica e usando a interface gráfica, então ela fica um pouco diferente. Por quê? Porque daí eu tenho formulário de consulta, eu tenho formulário de cadastro, certo? Mas eu também vou ter a questão do diagrama de classe, levando em consideração os objetos que eu vou estar trabalhando. Faz sentido? Então, o que que nós temos para fazer? O que que é a atividade? Aqui era para a gente poder, para quem não tinha entendido direito, que era dessa maneira que teria que fazer, certo? Para ver como é que era a solução, né? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte aqui do que foi feito? Tá tranquilo? A associação aqui entre empresa e interface é porque na empresa vai ter o processo a folha, né? E o processo a folha ele vai precisar usar a interface para coletar dados, certo? Então a gente coleta os dados do funcionário e na hora de processar a folha aqui dentro da empresa ele vai ter que chamar a interface e ele vai ter que mostrar o lerite do funcionário, quanto que deu, porque é uma informação específica, né? Então, usa-se a associação, porque a empresa pode existir mesmo que não tenha interface, eu posso ter uma interface que não tem empresa, certo? Então, ela é uma associação, uma ligação. Como é que a gente dizia? Uma ligação? Que tipo? Ninguém lembra? É dita uma ligação fraca. Quando eu tenho uma ligação fraca, eu vou usar uma associação. Quando eu tiver uma ligação forte, eu vou usar uma agregação, ok? Então, eu vou usar uma ligação fraca porque eu vou associar as duas partes, certo? Mas uma não tem a ver necessariamente com a outra.
Tranquilo? Tá, muito bem. A outra tarefa que nós temos que fazer, que já vou deixar gravado aqui, embora não dê para postar ainda, porque a TI ainda não liberou o acesso ao portal para vocês poderem acessar, é fazer o diagrama. Agora nós falando sobre interface gráfica, certo? Nós começamos já implementando com a interface gráfica, né? Eu apresentei lá o país, estado e cidade que a gente começou a fazer, a implementação, certo? Bom, o que que acontece? Nós passamos a ter um diagrama de classe da interface. Como é que as interfaces então estão interligadas, certo? E para cada caso de uso, ou quando eu pedir um diagrama de classe, eu posso pedir um diagrama de classe que tem a ver com os formulários, com a parte da interface, mas eu posso ter um diagrama de classe que tem a ver só com as classes. Por exemplo, aqui eu tenho a classe interfaces aqui, certo? Mas eu não preciso, no caso usando a interface gráfica, a gente não costuma trabalhar os dois formatos juntos. Eu vou ter um diagrama de classe, porque se for colocar, ele vai ficar um emaranhado de riscos que vão dar para lá para cá, que não vai nos ajudar muito, certo? Então, geralmente, quando se fala de diagrama de classe, em princípio, vai se falar nesse formato sem ter a classe interfaces aqui, certo? Interface, porque a interação que vai acontecer com a interface, seja ele web, seja ele desktop, seja ele mobile, vai levar em consideração que são coisas específicas. Então, eu posso criar um diagrama de classe que tenha um formulário de cadastro, um formulário de consulta para uma situação em particular, mas não vou ter todos eles ao mesmo tempo, certo? Porque o que acontece? Vamos pensar assim, embora vocês não tenham começado a ter disciplina de banco de dados, no banco de dados, eu vou ter o banco de dados independente de eu ter atributo nenhum. Não cadastrei ninguém, mas eu vou ter a tabela criada, certo? Sempre vai ter o banco lá. Ah, mas eu não tenho nada cadastrado nele. Não importa. O banco já está lá definido, já tem o nome das tabelas e seus atributos, certo? No diagrama de classe é diferente. Em princípio, a gente vai trabalhar cada caso de uso que a gente fala. Que é o quê? É uma situação, é funcionário, eu vou trabalhar o funcionário. Eu tenho um formulário com ele, eu vou estar trabalhando com formulário com ele. É um formulário de consulta, é um formulário de cadastro, é o formato que eu vou precisar ter, certo? Então, o que acontece? Quando eu for trabalhar funcionário, não vou trabalhar com a empresa. Embora quando eu vou trabalhar com a empresa, eu possa trabalhar com funcionário, certo? Mas tem certas situações em que eu não vou usar todos ao mesmo tempo. Então, dentro desse contexto, o que acontece? Eu vou passar a trabalhar com os formulários de uma forma pontual. E a abordagem, quando se trata, geralmente, de diagrama de classe na prática, se trata mais ou menos como está aqui. Eu tenho classe pessoa, herdou para funcionário, que herdou para comissionado, que herdou para comissionado por peça ou com salário base, certo? Mas eu não vou ter a situação de estar trabalhando ele tudo ao mesmo tempo, certo? Né? Não formulários junto com as classes. Vou trabalhar só as classes ou só os formulários. Ou, eventualmente, os dois juntos, só que pontual, para uma situação. Não para tudo ao mesmo tempo. Ok? Então, o que que nós precisamos fazer? Bom, a atividade que tem para hoje é fazer o quê? Montar o diagrama de classe dos formulários. Como é que ficou? Você levar em consideração. Nós criamos um formulário pai lá, que eu chamei de form base, FRM base, mas pode ser chamado de form pai também, certo? Então, montar o diagrama levando em consideração, pode ser o país, estado, cidade lá que a gente tinha, não tem problema, certo? Mas baseado nele, eu quero um diagrama dos formulários só, certo? E um diagrama de classe só das classes. Deu para entender? São duas coisas distintas. Bacana? Então tá bom. Então vamos lá. Alguém ficou com alguma dúvida aqui com relação à abordagem da resolução do diagrama? Deu para entender que quando a gente cria esse formato aqui, eu vou aproveitar mais coisas aqui do comissionado, certo? Que vai ficar mais. Eu vou executar, vou implementar algumas coisas unicamente, talvez não vou precisar trabalhar mais coisas, como foi feito.
É pouca coisa, mas vai dar uma otimizada no processo. Né? Daí, Arthur, alguma coisa? Tem dois Arthur aqui agora. Daí, alguma dúvida aí, Arthur? Não. Yuri, Lucas, Carlos, Ali, tranquilo? Agora sabe o nome da turma? Ah, eu já sei do segundo período. Ô, louco. Como que é o modo de emoção do segundo período? Oi? É o modo de emoção. É, a gente deixou mais emocionante ainda. Sempre? Tá gente, hein, meu Deus. Aqui, né? Não. Só, só que sabe, então. É, não.